Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio Papo de Irmãs. Hoje nós vamos falar sobre rotina. No episódio anterior, nós tivemos um convidado que nós falamos sobre a educação financeira e a rotina financeira do dinheiro. Dessa vez vai ser sobre a rotina do dia a dia, trabalho, família, filhos, toda essa rotina, né? Como nós somos 3 mulheres, eu vou começar com uma pergunta. Vocês também sentem que existe uma expectativa de que a mulher moderna precisa dar conta de tudo e ainda parecer tranquila? Exatamente, não é só dar conta de tudo, é dar conta ainda sorrindo e demonstrando que tá tudo bem, sendo produtivo, apostando e mostrando para todo mundo que existe quase esse padrão invisível de ser a perfeita feminina que dá conta de tudo na vida. Principalmente quando a gente é mãe, né? Porque daí espera que a gente dê conta dos filhos, da educação dos filhos, da casa, de estar bonita, de estar impecável, né? E não tenha nenhuma falha e estar inteira e bonita, né? E quando tu trabalha para si, é empreendedora, tem o teu próprio negócio, ainda dizem, você trabalha para ti, tu tem tempo, né? Tu não faz nada, tu tem tempo, tu pode ser a hora que tu quiser. Não é bem assim, não. É uma coisa de muito equilíbrio, muita negociação ali na rotina. Então organização não é estética, né? Não é planner, é só sobreviver, né? Exato, porque realmente quando a rotina ela tá minimamente organizada, a mente ela também organiza e ela consegue descansar e, né, deixar tudo em ordem. E quando a mente ela descansa também a gente consegue reagir melhor a imprevistos que apareçam e outras coisas que às vezes saem da nossa rotina. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, por isso pega o seu café, sua água, seu vinho. Nós tentamos criar uma rotina, mas nem sempre dá para ter essa rotina, né? Ter a rotina, né? Porque a rotina começa na cabeça e não na agenda. Exatamente. Vocês acham que a organização começa no papel ou na mentalidade? Eu acho que é uma tomada de decisão. Eu acho que a partir do momento que você aceita a sua vida, você consegue organizar ela melhor, né? Com os filhos, com o que você tem que fazer, você coloca isso mais ou menos dentro da sua cabeça primeiro e depois você decide seguir isso, a rotina fica mais fácil, ela se encaixa mais fácil. Não precisa ser só escrita na agenda, mas assim, né? Acordo de manhã, eu vou fazer isso antes do almoço. Eu acho que a vida fica mais leve. E eu acho que às vezes também a frustração de você não conseguir manter uma rotina é porque você se compara muitas vezes, né? E cada rotina, cada realidade é muito diferente uma da outra. Então, às vezes o que funciona para mim, que funciona para mais não vai funcionar para mim, seja em questão de horário, seja em questão de organização. Então, acho que essa comparação ela também não pode existir quando existem realidades diferentes. Isso é verdade, né? E cada decisão no nosso dia a dia, ela vai interferir. Tipo, hoje eu resolvi, no lugar de acordar e ir pra academia, primeiro tomar café da manhã, trabalhar e vou pra academia. Então isso também vai influenciar todo no reflexo todo cada decisão influencia no reflexo da tua rotina, né? E eu acho que a rotina ela pode ser flexível, ela não precisa ser uma coisa impregnada. Se eu sou obrigada a acordar de manhã e ir pra academia todo dia, ela pode ser flexível. Mas depende das pessoas. Tem pessoas que funcionam com tudo regradinho. Ali, né? Realmente a rotina, né? Tudo certinho. Tem pessoas já que não gostam de rotina, né? E vão fazendo conforme, mas ali às vezes talvez vão se perder, vão procrastinar, né? E vão se frustrar, porque vai estar comparando e não vão conseguir fazer o que... Sim. E por isso que eu parei de romantizar, de ter essa rotina, no meu caso, né, tão perfeita, porque eu já sinto que nem todos os dias eu sou tão produtiva. Então tem dias que não adianta eu querer colocar na rotina uma série de atividades além do trabalho que às vezes eu não vou dar conta de fazer, e é por uma questão de energia, produtividade, nem por uma questão de querer ou não dar conta daquilo. Então também é entender os seus limites, até onde você consegue ir e ajustando uma rotina que às vezes pode estar pré-estabelecida, mas que também que possa condizer com o que você está sentindo naquele dia também, né? Talvez tirar alguma coisa da sua rotina hoje e acrescentar no dia de amanhã também facilita, né? Exato. Essa mudança. Realmente você tem que conhecer o que faz bem e o que não faz pra você, né? O que realmente
como vocês falaram antes, a tua rotina talvez não vai dar certo pra mim. Então, saber o que faz bem pra ti. Então, nós dividimos o nosso episódio em blocos referente a nós, né? A nossa rotina, a nossa vida. Vamos começar com a rotina dos filhos, que é a Milene, que no momento é que tem filhos, né? Qual é a maior dificuldade de organizar a rotina com os filhos para você? Eu acho que essa imprevisibilidade emocional, sabe? Assim, ó, acorda o filho doente, esquece alguma coisa, tá no meio do caminho, esqueceu alguma coisa, tu tem que voltar. Então, esse tempo que você já tinha pré-estabelecido ou pré-determinado, te acaba fugindo da rotina, né? Entrei no carro e esqueceu a mochila, tem que voltar. Então, já perdeu 3 minutos que estava contado no trânsito, digamos assim, né? Claro que a gente tem previsão em trânsito, como todas as pessoas normais. Mas quando o filho fica doente, quando muda totalmente, acorda com febre, ou tu tem que dar um remédio, ou tu tem que se preocupar com isso, acho que é o pior. Ou aquela que tá agora bem alta, esqueceu, mãe, amanhã eu preciso de cartolina pra escola no domingo à noite. Isso é... Que sai da rotina. Saiu da rotina, que tá, pensei, domingo eu só assisti uma série e agora vou ter que correr atrás de cartolina. Exato. Um exemplo, né? Ainda bem que assim, vou ficar aberta até tarde, né? A gente tava justo falando agora, né, do exemplo que a Isabela tem a fantasia pra ir, fantasia não, a profissão que ela precisa ir vestida, né, e se organizar pra não chegar no dia anterior e tá dizendo ali o que eu vou vestir amanhã, né. E, Milene, a questão da organização, ela te ajuda a ser mais presente junto com os filhos? Sim, ela ajuda porque você não tem esperança, não te dá uma culpa, né? Eu deixei de fazer tal coisa, eu não fiz, tá tudo bem, porque, né? Não tava na minha organização. Se eu conseguir fazer, ótimo. Se eu não conseguir, eu posso deixar para amanhã. Então, assim, eu tento me organizar num tanto de coisas, sabendo que talvez aquela última que eu coloquei no checklist mental, pode ser que eu não dê conta de fazer, que vai ser feito amanhã, né? Claro que às vezes eu me frustro porque eu não dei conta nem das 4, né? Muito menos da 5ª. Mas a maioria das vezes a rotina me ajuda a ficar menos frustrada. E também a rotina, acredito que a rotina com os filhos não depende só de você também, né? Tem em geral, você e o marido e ainda dos filhos, né? Isso. E você delega essas funções de mãe? Então, eu delego, mas pouco. Eu acho que eu deveria me delegar mais, porque quando os filhos já estão maiores, então quando a gente delega funções, o fardo fica menos pesado, né? Como a Isabela diz às vezes quando chega em casa pro Vini, né? Vini, se você só enxugar a louça, a mãe não precisa fazer quando ela chegar em casa, né? Então facilita muito a minha vida se ele só guardar a louça ou se ele só enxugar a louça. Que às vezes, como é adolescente, acaba deixando de fazer, né? Ou faz só quando não encher. Né? Isso é um ponto interessante, porque às vezes nós mulheres, né, de forma geral, a gente quer dar conta de tudo para mostrar que a gente consegue. E não quer pedir ajuda, não quer delegar, não, deixa aqui, eu faço depois. E no fim acaba exausta, sobrecarregada e assumindo responsabilidade de todo mundo, né? Isso é verdade. Então agora vamos entrar num outro bloco. Rotina de empreendedora. Empreender da liberdade ou da ansiedade? Eu, como tenho meu negócio hoje que é mais flexível, eu acho que é muito relativo. Quando eu comecei, daí eu comecei online em casa, pra mim foi... Não consegui sair daquela coisa que eu tenho que ter o horário, tem que ter tudo certinho, tem que estar tudo certinho. Depois, com o tempo, eu consegui me libertar disso, mas eu tive que criar realmente uma rotina no meu trabalho. Primeiro eu vou atender os clientes, atender os pais, né? No meu caso que é da agência. Depois eu vou cuidar, no final do dia, só vou no final do dia emitir as notas, porque senão tava sempre uma loucura. Mas mesmo assim, quando tá muito cheio de trabalho, eu tenho que... Peraí, mas foca, volta aqui, vamos acordar, vamos fazer o que é urgente. Mas é que cada trabalho é um trabalho, mas em termos de ser empreendedora, né? Trabalhar com o meu próprio negócio e a minha rotina do dia a dia, isso hoje até consigo dar mais cuidado, mas lá no começo foi bem complicado, assim, eu acordava 6 horas da manhã, eu começava já a trabalhar, às vezes era 10 horas da noite, eu ainda estava trabalhando, assim, não, peraí, não é, a minha vida não é só trabalho, eu tenho que ter o meu lazer, tem que ter as minhas coisas à parte, daí hoje eu consegui criar a minha rotina e isso foi uma coisa que foi muito bom, foi libertador pra mim, sabe?
E como criar essa rotina sendo empreendedora te ajudou emocionalmente? Muito, né? Porque antes eu sempre tava naquela coisa que, eu preciso olhar o celular, será que alguém mandou uma mensagem? Alguém mandou uma mensagem, eu tinha que responder. Hoje eu já não, assim, não, cara, peraí, eu tenho o meu horário se eu trabalhasse normal, também ia ser desse horário de trabalho. Então eu vou fazer dentro do horário de trabalho. Claro que se é um trabalho diferente, uma coisa diferente é outra história, mas assim, no dia a dia, no normal, eu criei essa rotina e foi assim, né? Consegui realmente fazer o que todo mundo faz, não só ficar focado no trabalho. Então hoje você já não se sente mais culpada por descansar, né? Não me sinto mais culpada. Tanto que, às vezes, acontece de eu ter que começar muito cedo a trabalhar por algum motivo, eu me organizo para ir 2 horas da tarde para academia. E antes eu me sentia culpada quando eu comecei a fazer isso. Gente, eu não posso ir pra academia 2 horas da tarde. Quem que vai 2 horas da tarde? Ah, é rica? Não é rica, mas é que eu consegui me organizar. De repente eu vou trabalhar até um pouco mais tarde, mas eu consegui me organizar, que é um horário que eu gosto de ir pra academia. Ir até a academia. Então, por isso que mudou, assim, fiquei menos ansiosa, ficou bem melhor. Mas eu acho que daí também não é só a rotina, a mente, né? Você conseguir saber que você pode fazer essa organização, né? Eu acho que essa questão de você conseguir organizar a tua rotina para encaixar um horário de descanso, um horário para ir para academia, não é um prêmio, uma coisa de outro mundo, né? Eu acho que faz parte dessa manutenção da rotina que você exerce, de ter essa liberdade de poder escolher. Vou fazer a minha 1 hora do almoço às 2 da tarde, vou fazer, né? Então vai equilibrando a rotina e a organização para que as atividades estejam cumpridas, mas que também você tenha o direito de, sem culpa, né? De ter esse direito de descanso. Que descanso não é um prêmio, é uma manutenção. Tá, agora vamos pro bloco de viagens. Qual o maior erro de quem viaja muito, Heloíse? Heloíse trabalha com viagens, né? Todo mundo já sabe, viaja já falo um bastante. pouquinho sobre isso aqui. Eu acho que quando as pessoas que viajam a trabalho, eu acho que o maior erro é entender de que quando você está viajando, a rotina de trabalho, ela muda totalmente. Então, você não consegue manter a mesma rotina do dia a dia, seja por conta de não estar em casa e você, né, muitas vezes estar em um hotel ou em outro lugar. E porque você muitas vezes vai trabalhar durante o dia, no meu caso eu estou na rua durante o dia, visitando clientes, e à noite você mantém uma rotina de trabalho também. Então, é uma organização e uma dedicação de energia muito diferente do que quando você não está viajando. Então, eu acho que o maior erro é quando a gente tenta executar exatamente a mesma rotina de quando não está viajando em viagem, porque não funciona. Por exemplo, a história da academia, eu sempre vou pra academia às 6 horas da manhã, mas às vezes outro dia tu chegou 1 hora da manhã em casa, tu vai acordar às 6, já que tem um monte de reuniões, tem um monte de coisas durante o dia, vai ser muito cansativo pra você, né? Exatamente, é bem isso. Então, entender que são organizações, rotinas e planejamento e até uso da tua energia e do teu descanso de formas diferentes. Bem isso. E quando a gente volta? E quando volta de viagem, a organização ela não termina ali, né? Porque aí tem toda a questão de você conseguir colocar em ordem o que muitas vezes ficou acumulado durante uma semana, que quem trabalha com isso entende de que muitas vezes você não vai conseguir responder um e-mail, uma mensagem no período normal. Então, conseguir organizar tudo isso, e eu faço geralmente no primeiro dia essa reorganização. Então, olha a caixa de e-mails, organiza da forma que tem que ser, olha já a agenda da academia durante a semana para entender até que dia eu posso ficar até um pouquinho mais tarde ou não. É questão de organizar a parte financeira da viagem também, então tem toda uma reorganização que não faz parte da rotina, mas que precisa ser feito. Que isso vai evitar aquela sensação de estar correndo contra o tempo, né? Isso, e aí tem mala de roupa pra lavar, tem um monte de coisa que acumula, porque tu ficou durante uma semana, 2, 3, às vezes fora, que saiu totalmente da sua rotina. Culpa, limites e coragem. Organização também é saber dizer não, porque cada sim entra na agenda, e a agenda cheia demais vira ausência emocional. Limite é autocuidado, mas também é maturidade. E ter uma rotina saudável, existe coragem de frustrar expectativas externas. Porque sempre vai ter alguém achando que você poderia estar fazendo mais do que está fazendo. Isso é bem verdade. Tem gente que acha que a gente não faz nada, né? Justamente. Mas a pergunta é, fazer mais pra quem?
pro outro, para você, né? Pra quem você precisa se provar. É isso aí. Talvez ter essa reflexão de pensar o que você está fazendo, se você talvez não está fazendo mais do que realmente precisa também, né? Se culpando muitas vezes também, né? Porque se o outro acha que você tem que fazer mais, será que lá no fundo eu também não tô pensando mesmo? Será que eu também não tô exigindo mais do que deveria de mim nessa rotina, nessa organização? Fazendo uma agenda que às vezes vai chegar no final do dia e eu não vou conseguir cumprir? Então é ter essa reflexão de para quem que eu preciso me provar, para quem que eu preciso dar mais de mim. Sua rotina está alinhada com a sua fase de vida ou você tenta viver uma rotina que não combina com a sua realidade? É isso que tu falou agora, né? Você organiza a sua agenda baseada no que é prioridade ou que os outros esperam de você? E o que você pode tirar da sua agenda essa semana para ganhar um pouco mais de qualidade de vida? Você refletir um pouquinho. Posso tirar a academia? Para melhorar a qualidade de vida. Para melhorar a qualidade de vida. E também, assim, uma coisa que a gente já falou em outros episódios, que às vezes a gente tá com a rotina tão assim, que a gente não tira o nosso tempo. Além de ir pra academia, que hoje, na verdade, é o nosso tempo, mas também faz parte de uma prioridade. Mas ter um momento com amigos, colocar na rotina isso, né? Uma vez por mês encontrar uns amigos, amigas, ter essa... não faz parte do que é obrigatório na vida, né? Só trabalhar, cuidar dos filhos, ir pra academia, cuidar da casa. Isso Os bichinhos de estimação. Tem isso, assim, ter um momento de lazer, um momento seu também, né? Não existe, então, rotina perfeita, né? Como a gente já viu até agora, né? Existe rotina consciente. Talvez organizar a sua vida não seja sobre fazer mais, seja sobre fazer o que importa na fase que você está vivendo agora. E se esse episódio, essa conversa rápida fez sentido pra você, mande pra quem você gosta, quem você acha que de repente devia acordar pra vida, ver que a rotina tá meio doida, que tem que dar uma organizada, né? E qual é o melhor desafio da sua vida hoje, da sua rotina? Porque é isso, então. A gente se encontra no próximo episódio, porque todo Papo Entre Irmãs Vira assunto de podcast. Tchau!